a bolha da corrida tá muito grande, estourou. E às vezes o cara fica olhando assim, os influencers correndo, aí o cara tá lá com batimento cardíaco de 135 e um pace de 4,40. O que é para um homem e para uma mulher em 5 km, pra galera que não tem dinheiro pra fazer ergospirometria, não tem tempo, o que é bom? Tipo, cara, se você corre 5 km em X minutos, tá então, maravilhoso. Vou falar de um homem jovem, talvez entre 30 e 50 anos ali. E só pra entender, 5 km seria uma boa medida ou tem que também ter uma prova de intensidade? Tipo, ser capaz de fazer 400 metros para 1 minuto? A gente tem pouco dado sobre os 400 em 1 minuto, então não tem como a gente fazer uma análise comparativa. Eu não sei quanto que eu faço 400 em 1 minuto, assim, 400 metros, eu sei quanto mesmo. Eu já fiz. Eu acho que o 5K é o mais normal da galera. É o mais democrático, o que assim. Que você tá falando é o primeiro parâmetro de corrida que todo mundo nadar? tem, né? É porque 5K já começa a ser uma coisa mais voltada, sai da explosão, já começa a entrar na resistência, entendeu? E 400 metros, cara, é um tiro pra morte, assim. Você chega com o urso pendurado na cintura e vendo Deus te chamando. Competia esse 400 Vocês já viram na metros, Olimpíada tanto que é legal a chegada dos 400? Assim, todos se deitam. Assim, é legal pra quem não corre. Eu fiz na minha planilha de treino pro triatlon, tinha 18 tiros de 400, Nossa, cara. Todos se deitam. Que dor. Eu fazia 13,20 de pace, era uma desgraceira, assim, cara. Absurdo. Mas aqui, talvez, pra gente falar, se você tá um homem que consegue correr uns 5 km em 30 minutos, você tá bem. Você não tá muito bem, mas você tá bem. Assim, se você, uma mulher, consegue fazer em 35 minutos, você tá legal. Não tô falando que tá maravilhoso, pelo amor de Deus, não é isso, mas assim... Ok, eu acho que isso é plausível. Porque hoje a gente tem... Tá vivendo. Tá indo bem, assim. Você tem uma saúde legal. Hoje a gente tem muita influência que corre muito bem e tudo. A gente fica se comparando com essas pessoas e não dá, né? Por exemplo, se eu comparar a minha corrida com o do Wesley, se ele sai correndo aqui, eu nunca mais vejo ele. Só eu acho o Wesley tóxico. Mas se tu mas também, mas assim, você tem noção de tempo de natação? Dá uma olhadinha no dele. Você falou que ele ia nadar. Aí muda o jogo, cara. Eu acho que, assim, se a gente fizesse um triatlon junto, eu acho que eu ia passar na frente, aí eu só ia ver a passadinha do Wesley cada vez mais alta no meu ouvido, assim, né? E no final ia ser, Wesley, volta! Se fosse fazer com ele, eu saía de jet ski atrás dele nadando, porque não tem como. Então, tem isso. Talvez assim, de uma forma simples, talvez a gente olhar esse parâmetro seria, se você consegue fazer um pace de 6 por 5 km, você tá legal de saúde. Se você consegue fazer um pace de 7, sendo uma mulher, você tá legal de saúde, digamos assim. Mas óbvio, às vezes você nada, às vezes você faz natação. E você tem um VO2 altíssimo. Escada. E, ok, assim, a corrida é porque é o parâmetro mais democrático, entre aspas. De graça, utilizar, né? Então, pode ser um parâmetro legal aí. Não, mas o que eu tenho feito de cardio, só para elucidar a galera que está se perguntando, não que isso tenha algum interesse, eu caminho às vezes, porque isso é uma coisa que eu menosprezava. Eu falava, não vou ficar na esteira caminhando. Aí eu sentava a bunda e ficava no celular. Eu falei, a mesma posição que eu tô aqui sentada, eu tô em pé, caminhando na esteira. Então, hoje em dia, eu às vezes leio na esteira, no tablet e tal, porque eu quase não mexo, entendeu? Então, é bem tranquilo. Eu leio uma intensidade baixa, a esteira, e caminho. E isso já aumenta um pouco o meu movimento no dia, sabe? Porque antigamente eu ficava sentada praticamente o dia inteiro trabalhando. E faço também a escada em várias zonas diferentes, depende do dia. Direto eu coloco os sócios, realmente, não tô fazendo propaganda. E coloco e faço minha zona 2 na bicicleta, ouvindo podcast, assim, eu acho uma coisa podemos chamar mais ele, né, Valdir? É isso que eu queria falar também sobre essa questão de zonas, porque no Apple Watch eles marcam, né? Zona 1, zona 2, zona 3, zona 4. E por que especificamente esse cardio na zona 2? Porque você pensa, você vai fazer um cardio na zona 2, ele é muito mais tranquilo do que, por exemplo, esse teste de 5 minutos, de 5 km, onde você vai chegar na zona 4 para fazer um... Zona 6. Ou 6, sei lá. Né? Para você fazer um tempo realmente escada bom. É 20, eu vou na zona 6. Por que essa zona 2? De onde vem isso? Quando você pega protótipos de saúde, se você pegar atletas de endurance, talvez sejam os maiores, as pessoas mais saudáveis, entre aspas, do ponto de vista de parâmetros. Só para vocês terem uma ideia, o VO2 do Vingegaard tá tendo Tour de France, inclusive. Aliás, muito legal. É de 97. É absurdo. O Como VO2 é que é? O VO2 dele? 97 do Vingegaard. Quanto que é o de vocês, só para eu saber? O meu era já que vocês quiserem falar. Assim. O meu era 51 antes de fazer o 49 antes de fazer o protocolo da prova. Hoje deve estar no 56. Caramba, é alto isso, né, gente? Deu 50,8. É alto. Acho melhor a gente treinar muito mesmo, alto. amor. É que é por idade, né? Talvez você, com 50, você já seja elite.
Eu com 50, eu sou muito... Acho que com 56 já é elite, né? Já. Acho que talvez já tenha chegado nele. 152. O cara é 90 e quanto? 97. O Caramba. Christian Blumenfeld, que é o maior... O cara que Triatleta. correu mais rápido um Ironman já é 102. Eu nem sabia que podia passar. O Garmin marca até 100. Ele Caramba. explodiu o Garmin. Bugou E o legal em é que esse algum lugar 102, lá. ele não divulgou. Ele soltou um vídeo na internet dele fazendo o teste. Aí todo mundo começou a fazer a conta, porque você tem que fazer a conta para você achar o VO2. Aham. É ml por quilo por minuto. Aí então procuraram o peso dele na internet, jogaram o tanto ml que tinha e fizeram a conta. Não assim, tem e como, acharam cara. o 102. O cara ele nada, pedala, que aí o cara não tem tanto parâmetro, né? Mas a corrida dele, ele faz uma maratona depois de nadar 4 km, pedalar Esse é o 180. Tour de France? Não, esse é esse o é o Ironman. Ironman. Ah, tá. E o Blumenfeld, ele faz uma maratona para um pace de 13,40, irmão. É. Depois bizarro. Eu não entendo de tudo nada de isso. pace, eu que Isso sou... é Eu não Não, corro. 16 por hora, Eu não talvez entendo nada. Eu sei 3,40. que deve ser Ele, muito ele alto. nada, ele pedala e depois ele corre igual um queniano. É bizarro. É bizarro, absurdo. É bizarro, absurdo. é bizarro, é bizarro. E é bem legal. Esses caras são super científicos, os noruegueses, né? O técnico deles, inclusive tem uma entrevista do técnico deles com o Peter Attia, não sei se vocês já viram. É super legal mesmo. Ele falando É o como é que ele método coleta norueguês, dado. né? O cara é engenheiro, assim, de formação inicial. Só que ele começou a coletar dado e tudo mais. Mas voltando, o que é zona de treinamento? É uma forma que conseguiram pegar de você ver em qual tipo de metabolismo você estava durante o exercício ou o treinamento que você estava fazendo. A gente usa alguns marcadores na ergospirometria para determinar essas zonas. Eu acho que não vem o caso aqui. Ergospirometria é aquele teste de esteira que você coloca uma máscara aqui ao redor para ver e você vê o quanto de oxigênio você consumiu, quanto de gás carbônico você liberou, qual foi a ventilação que você teve, além de todos os dados cardiovasculares. Na zona 2, a característica dela é que você produz muito pouco ácido lático. Então, a sua liberação, o ácido lático rapidamente ele vira lactato mais H+, mais um próton. A produção é muito pouco, então o lactato, quando você dosa no sangue, é baixo, geralmente menor do que 2, para quem for interessado no assunto. E você utiliza principalmente gordura como fonte energética. Para utilizar a gordura como fonte energética, você tem que passar o metabolismo pela mitocôndria, que é aquela organela lá dentro da sua célula. Que ela, É a como se usina fosse... de energia da sua célula. Exatamente. É onde você põe o seu fogão a lenha, digamos assim, para fazer. Quanto mais você estimula a sua capacidade mitocondrial, maior a sua capacidade a longo prazo de fazer um esforço que vai utilizar a gordura como fonte energética. Se você começa... Quando você usa gordura como fonte energética, você está pagando à vista ali. Eu estou pagando agora isso aqui. Muito bom. Quando você começa a recrutar carboidrato como fonte energética, você começa a produzir mais ácido lático. E você começa a pagar com juros. Tanto que quando você corre com muita alta intensidade, você termina a corrida e você continua ofegante. Isso é você pagando com juros a moeda energética que você está fazendo. Quando você treina na zona 2, você está estimulando a pagar suas contas todo mês, sem entrar no cheque especial, digamos assim. Então, quanto mais alto a sua zona 2, melhor do ponto de vista de saúde, para tolerância do dia a dia, do cotidiano de vida, e para treinamento. Se você fica em zona 2 e não entra para a produção mais alta de ácido lático, você vai tolerar esse esforço por mais tempo. Perfeito. Tanto que é a zona que se utiliza para um Ironman, digamos assim. Você fica ali na transição entre a zona 2 e a zona 3. Ou seja, um Ironman corre a maratona do Iron sempre em zona 2. Os caras não vão com o coração na É lá garganta. pro final. Esses caras são muito bem treinados. Então eles conseguem ficar mais em zonas mais altas. Entendi. Mas eles treinam a maioria do tempo tentando estimular a zona 2. E assim, a minha zona 2 é diferente É da isso que eu zona ia 2 falar. de um atleta. Por exemplo, o cara, a zona 2 dele é um pace de 4,40, a minha zona 2 é um pace de 6, por exemplo. Exato. A zona 2 nossa vai estar... A maioria das pessoas está entre 40% e 60% do VO2 máximo. Mas atletas chegam até 70%, 75% do VO2 máximo. Ou seja, dentro do mesmo range de capacidade física, o cara demora mais tempo para começar a pagar no cheque especial, digamos assim. Isso é bom, ele vai fazer a tolerância de esforço Sim. por mais tempo. E para você que não tem como medir, não tem relógio, né, nada, geralmente a zona 2 é quando você consegue fazer um esforço e ao mesmo tempo conversar, manter uma conversa normal com alguém. E Então, a pessoa sabe que você tá cansada. É. A pessoa vê que você Se a tá pessoa te ofegante. ligar, ela não vai ter dúvida se está fazendo exercício, Isso. mas ela consegue falar com mas você. você consegue conversar Isso. E normal. você não Zona consegue 2. cantar uma música.
nesse Não meio consegue tempo. cantar a Não música? consegue cantar uma música. Isso é zona Outro 2. medidor aí que eu Você não não precisa sabia. ter relógio, né? Legal Não que eles precisa. criam uns métodos. Exato, porque tem muita gente que É fica, mas e democrático. aí, como que eu chego? Isso é uma coisa E legal. aí, uma outra coisa que o Peter fala, ele fala que dá pra gente, obviamente, treinar isso, aumentar a nossa zona 2, que também é aumentar o nosso VO2 máximo, no final das contas você vai usar vários treinamentos para que você consiga aumentar a sua capacidade cardiovascular, né? E você melhorar o seu condicionamento. E aí ele fala que também dá para fazer, é como se esses exercícios estimulassem a criação de mitocôndria, Exato. não é isso? Quando você vai fazendo isso, você vai estimulando, olha, precisei de usar mais mitocôndria, gente. Célula, eu estou precisando de mitocôndria, produz mais. Você estimula a produção de mitocôndria a longo prazo. Então, essa adaptação vai ser isso. Então, para quem gosta da área de saúde, ver o primeiro limiar de esforço lá na ergospirometria é onde está a sua zona 2, digamos assim. Para quem gostar dessa parte. Bom, por outro lado, se eu quero subir especificamente VO2 máximo, eu tenho que treinar em alta intensidade. Sim, Aí eu tenho que ir na transição da zona 4 para a zona 5, que é o esbaforido. Se eu te ligar, você vai assim, tô correndo. Daqui a pouco você me liga. Não, E você nem depois atende. Você não consegue falar com ninguém. Não dá. Você nem liga. Então, Você para nem aumentar o meu atende. VO2 máximo, eu tenho que treinar em zona 4, zona 5. Sim. Só que numa planilha de treino longeva, o teu treinador vai colocar isso como um dos treinos da semana. Porque é fadigante. Quando eu treinei pra... É horroroso, Eu treinei gente, pra é a meia morte. maratona. Eu fiz uma meia maratona em 1h36. E que era só corrida, não era triatlon. Cara, 80% da minha planilha de treino, eu tava rodando uns 50 km por semana de corrida. Caramba. 80% era zona 2. Era treino chato, assim, Então que era eu ia chato ouvindo um podcast tempão. e aí tu dá uma porrada. E aí o Aí, Peter, ele inclusive, ele dá uma sugestão de treino para aumentar o VO2, que seria tipo você estar morrendo por 4 minutos, e aí você descansa até o seu coração ficar normal, e aí você morre de novo por 3 a 4 minutos e fazer isso mais ou menos 12 vezes. Isso é 12. um tiro de 800. É a morte. Eu na escada, eu juro, é horroroso, dói muito. E aí você percebe quanto que a gente treina mal, né?